Hoje a gente vai falar da relação velocidade-área. Na aula passada, a gente obteve uma equação para VE, que era a velocidade na saída do bocal, né, dos gases de combustão. Essa equação era escrita da seguinte forma: VE é igual a raiz de 2 gama R sobre gama menos 1 Tc, que é a temperatura na câmara de combustão, que multiplica 1 menos PE sobre PC elevado na gama menos 1 sobre gama. Essa equação ela é escrita em termos das variáveis termodinâmicas, mas ela não nos diz como que eu obtenho esse VE fisicamente. E para isso a gente vai explorar a relação velocidade-área, que é o objetivo dessa aula. Então a gente vai iniciar pensando num volume de controle que representa uma expansão inicialmente, ou seja, um aumento de área. Então esse aqui vai ser o nosso... E a gente vai assumir algumas hipóteses iniciais. A primeira, quais são as hipóteses? Bom, a gente vai considerar que o escoamento é quase 1D. Isso significa o quê? Significa que em cada seção do escoamento, à medida que eu mudo a área, a velocidade na seção é uniforme, mas ela pode variar ao longo da distância que a gente vai chamar essa distância aqui, por exemplo. Isso aqui pode ser uma distância x. Então, todas as variáveis vão ser apenas a função de uma variável. Não vai ser função da distância aqui ao longo da outra direção. Então, é quase 1D. Eu vou colocar entre parênteses uniforme na seção. É sem atrito. E também é adiabático. Não vai ser tão importante, mas na verdade vai ser... A gente vai usar esse resultado, ou seja, o escoamento é isentrópico, ok? Acho que é isso por enquanto. Se alguma coisa surgir, eu incluo. Então, inicialmente a gente vai ter uma seção, uma entrada, né, onde as propriedades, vamos imaginar o escoamento entrando e saindo desse nosso volume de controle. Aqui a propriedade é ρ, você tem uma velocidade v, você tem uma área A, você tem uma pressão P. Na saída você tem a gente vai considerar que isso aqui é uma variação pequena, então na saída você tem um ρ mais dρ, A mais dA, V mais dV e uma pressão P mais dP. Então esse é o nossa formulação básica do problema. Agora a gente vai aplicar as nossas leis ou princípios de conservação para esse problema. Então o primeiro deles, geralmente, é a conservação da massa. Então, o que a conservação da massa nos diz? Ela diz pra gente que a massa que entra vai ser igual à massa que sai. Nesse caso, outra observação é que a gente está em regime permanente, ou seja, não há variação com o tempo. Del T igual a zero. Então, quando a gente assume isso, a equação da conservação da massa se reduz ao que eu acabei de falar. A massa que entra é igual à massa que sai. Então, qual que é a massa que entra? Eu tenho que a massa que entra vai ser ρ vezes V vezes A.
Ou eu posso também escrever isso como D, a diferencial de ρVA é igual a zero. Por quê? Porque ρVA é uma constante no problema. Tá? Então, quando eu faço isso e abro essa diferencial, eu vou ter ρVDA mais ρADV mais VADρ igual a zero. Se eu dividir isso tudo por ρVA, eu vou ter dA sobre A mais dV sobre V mais dρ sobre ρ igual a zero. Então, esse é o resultado importante que a gente obtém. Agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton para esse problema também. Então, o que a segunda lei de Newton nos diz nessa situação? Eu vou então fazer basicamente as forças, a quantidade de movimento que entra menos a quantidade de movimento, ao contrário, a quantidade de movimento que sai menos a quantidade de movimento que entra, vai ser igual à somatória das forças externas sobre o volume de controle. Tá? Então eu estou aplicando aqui diretamente aquelas integrais que a gente tem. Então, para a conservação da massa, a gente tinha a integral sobre o del ρ, del t dv, mais integral sobre a superfície de ρ v escalar ds é igual a zero. Essa era a equação da conservação da massa. Para a segunda lei de Newton, a gente tem a integral, de forma resumida, né? A integral de ρ dt sobre a integral de ρ v dv mais integral sobre a superfície de ρ v escalar ds é igual a somatória das forças externas. Que aqui essa é uma forma simplificada de escrever, aqui está a força de pressão, as outras forças que possam existir. Então, esses termos aqui, a gente inicialmente igualou isso aqui, os termos temporais, né? Igual a zero, pelo fato de estar em regime permanente. Tá? E outra observação que eu posso colocar aqui é sem força gravitacional. Tá bom? Ok, então quando eu aplico a segunda lei de Newton, voltando aqui ao nosso problema, eu vou aplicar nesse elemento diferencial. E para simplificar, então, eu vou considerar então esses termos que aparecem nessa integral. Só que como as propriedades são uniformes, quando eu integro sobre a área, é a mesma coisa que multiplicar o integrando vezes a área. Então, na entrada aqui, o produto V escalar ds é negativo, porque V está para a esquerda, V está para a direita e ds está para a esquerda. Então, o resultado desse produto aqui vai ser ρV com sinal negativo, ρV ao quadrado A. E no lado direito eu vou ter um sinal positivo, porque V e escalar ds é positivo, os dois estão apontando na mesma direção, no mesmo sentido. Então, só que eu tenho que multiplicar agora por ρ mais dρ, V mais dV e A mais dA, e isso ainda, o V mais dV aparece duas vezes, vai aparecer com o sinal ao quadrado, tá? Com o expoente 2. É importante também mostrar que a gente está escrevendo essa equação
para a direção x, basicamente. Tá? Não tem essa equação na direção y, porque a gente está considerando um escoamento quase 1D. E aí, os termos de força vão ser, do lado esquerdo, a gente tem um termo de força na direção x positivo, que é simplesmente a pressão vezes a área, P vezes A. E do lado negativo, aqui nessa face direita, a gente tem menos P mais dP vezes a área, porque está apontando para a esquerda. E a gente tem também aqui, ó, um termo de pressão, porque tem pressão sendo realizada aqui nessa interface aqui também, certo? A pressão que está sendo realizada pelo fluido aqui sobre o volume de controle. E essa pressão, a gente pega a componente dela, ou a força resultante da aplicação dessa pressão, a gente pega na direção x. E uma forma de você fazer isso é projetar a área na direção x. Então, qual que é essa área projetada na direção x? É justamente o dA, ou seja, é a diferença entre a área nessa posição aqui de entrada no volume de controle e na saída do volume de controle. Então, a gente vai escrever isso como P vezes dA. E vai estar no sentido positivo do x. Bom, então, essa equação agora ela pode ser simplificada. Eu vou adiantar que sempre que você tem a multiplicação nessa equação de termos que envolvem diferenciais, dV, dA, por exemplo, ao quadrado ou potência superior, a gente vai desprezar esses termos. Por quê? Porque as diferenciais são quantidades muito pequenas, que quando elevadas ao quadrado, ao cubo, se tornam desprezíveis perante os outros termos da equação. Tá? Então, quando a gente faz isso, a equação vai simplificar bastante. Então, vamos lá. Esse termo aqui, então, eu vou já simplificar o termo aqui que aparece ao quadrado. Então, eu vou ter menos ρ v ao quadrado A mais ρ mais dρ, que multiplica v ao quadrado mais 2v dv. Veja, já estou simplificando o termo dv ao quadrado, porque eu sei que ele não vai ser importante. Que multiplica A mais dA. Isso aqui vai ser igual a PA menos PA mais menos ADP menos PDA e esse termo dP, dA eu vou desprezar. Então, no final, você tem mais um termo PDA. Então, aqui do lado direito, a gente já pode simplificar a equação. Esses termos cancelam e esses termos também cancelam. Tá? E do lado esquerdo, a gente tem, então, reescrevendo o lado esquerdo da equação, menos ρ v ao quadrado A mais, aqui eu vou ter ρ v ao quadrado A, vou ter 2 ρ v dv A aqui eu vou ter também um termo v ao quadrado dρ A.
Porque esse termo dρ, que multiplica dv e dA, vai ser cancelado. Qualquer termo que envolve dρ, dv ou dA, os três juntos, vai ser cancelado. Vai ser desprezível, na verdade. E eu vou ter ainda ρ v ao quadrado dA. E isso tudo, então, vai ser igual ao que eu tenho do lado direito, que é simplesmente menos A vezes dp. Então, simplificando os termos aqui, eu posso simplificar esse termo com esse. Eu posso isolar, simplificar esses dois termos aqui. Desculpa, esses dois termos, isolando alguns termos, agrupando esses dois termos. Eu tenho V, que multiplica A, V, dρ, mais ρ, V, dA, mais 2ρ VA dV, isso tudo é igual a menos A dP. Bom, se você olhar para essa equação aqui, você vai reconhecer que temos aqui o termo VA dρ mais o termo ρV dA. E esses dois termos são iguais, então, a menos ρA dV. Então, isso tudo aqui é igual a menos ρA dV, da conservação da massa. Então, veja, aqui eu vou ter menos ρ VA dV, mais duas vezes ρ VA dV. Então, o resultado disso é menos ρ VA dV é igual a menos A. Desculpa, vai ser um sinal positivo. Menos A dP, porque é um negativo com dois positivos, né? Então, as áreas cancelam aqui e você tem basicamente a equação dP é igual a menos ρV dV. Essa é a famosa equação de Euler. É um resultado que a gente obteve aqui aplicando a segunda lei de Newton para esse volume de controle. Agora queremos usar esse resultado na equação que a gente obteve da continuidade, só que aqui a gente vai usar um outro recurso que a gente vai relacionar as diferenciais de pressão e densidade, porque eu quero obter essa equação em termos apenas das diferenciais de velocidade e área. Aqui a gente tem uma relação entre a velocidade entre a diferencial de velocidade e pressão. E eu quero substituir de alguma forma, veja se eu posso substituir a diferencial de pressão por a diferencial de densidade por uma diferencial de pressão, e dali eu consigo substituir por uma diferencial de velocidade. Mas existe alguma relação desse tipo? Sim, existe. É a definição da velocidade do som. A definição da velocidade do som é justamente dP dρ no isentrópico é igual a ao quadrado. Só que no nosso escoamento é isentrópico e dessa forma, então, eu posso relacionar dP como sendo igual a ρ dρ, ao quadrado dρ. Isso é válido para o escoamento isentrópico. Então, pelo fato do nosso escoamento ser isentrópico, eu então tenho essa relação entre as diferenciais de pressão e densidade. Substituindo agora nessa expressão aqui embaixo, eu tenho dA sobre A, mais dV sobre V, mais dρ sobre ρ. Só que dρ é igual a dP sobre A ao quadrado.
E dp, bom, deixa eu deixar assim, igual a zero. dp sobre a ao quadrado sobre ρ. Só que dp é igual a menos ρ v dv. Então eu tenho dA sobre A mais dv sobre v menos ρ v dv sobre A ao quadrado ρ. Os ρ's cancelam, isso então é igual a zero. Agora, se eu colocar o v em evidência, nessa expressão, porque eu tenho dv e dv aqui, então eu vou ter dA sobre A mais dv sobre v, vou colocar em evidência, isso vai me dar 1 menos, aqui eu tenho v sobre a ao quadrado, então eu vou multiplicar e dividir por v, vai dar, o v dividindo aparece aqui, e o v multiplicando tem que estar na frente, eu vou ter v ao quadrado sobre a ao quadrado, isso então é igual a zero. Vocês vão de reconhecer o número de Mach, que é definido como V sobre A. É o número de Mach. Voltando aqui para cima, eu tenho então que dA sobre A é igual a menos dV sobre V, que multiplica 1 menos m ao quadrado. Isso aqui é a chamada relação velocidade-área. Essa equação, então, me diz como as diferenciais de velocidade e área estão relacionados. Então, se m, veja essa equação aqui, se m for menor do que 1, o que acontece? 1 menos m ao quadrado vai ser uma quantidade positiva, então você vai ter que um aumento dA, um dA positivo, significa um dV negativo. Ou seja, se eu aumento a área, eu diminuo a velocidade. E da mesma forma, um dA negativo significa um dV positivo, porque eles têm sinais contrários. Agora, se m for maior do que 1, um dA, o que vai acontecer? Essa quantidade aqui, 1 menos m ao quadrado, vai ser negativo, com esse negativo dá positivo. Então, dA e dV têm o mesmo sinal. Então, dA positivo significa dV positivo. E dA negativo significa dV negativo. Então, o que é um escoamento menor do que um escoamento subsônico? Quando o Mach é maior do que 1, eu tenho escoamento supersônico. Então, no escoamento subsônico, você quer que para acelerar o escoamento, você tem que diminuir a área. E no escoamento supersônico, para acelerar o escoamento, você tem que aumentar a área. E se Mach é igual a 1, então eu tenho que dA sobre A é igual a zero. Então, dA é igual a zero. Então, é um ponto, na verdade, você pode mostrar que isso aqui é um ponto, na verdade, de mínimo. Ou seja, você atinge o mínimo na área. Então, veja, se você quer aumentar a velocidade do escoamento da condição subsônica para a condição supersônica, eu primeiro preciso reduzir a área até chegar na condição sônica e depois aumentar a área, até você chegar na velocidade que você deseja. Claro que existem algumas restrições aí que estão associadas à pressão na saída do bocal, mas basicamente é essa justificativa para a forma de um bocal. Lembrando que a forma de um bocal é convergente e divergente, ou seja, você inicialmente diminui a área, dA menor do que zero, depois você chega na garganta, que é o dA igual a zero, e aqui o dA vai ser maior do que zero. E a velocidade, então,
o dV vai ser maior do que zero, e aqui vai ser dV maior do que zero. E assim você consegue acelerar o escoamento até condições supersônicas. Essa é a argumentação física por trás da forma do bocal convergente-divergente.